Eu cumprimento as irmãs, papai do Senhor. Eu sou a Lalana Costa, vivo na Holanda, sou do Ministério Unidas em Cristo e estamos aqui mais uma quarta-feira que Deus, nesses 365 dias, derramou a sua palavra de cura para todos aqueles que Deus chama sem paciência. Porque a palavra de Deus diz que o homem é desobediente e Deus chama sempre a sua presença para que possamos ser purificados. Acho que eu quero compartilhar hoje com as irmãs é Isaías 1:18, que diz assim: Venha, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejas Vó Bel, acredito que a internet dela caiu. Vou botar pausa na Bem, gravação. sim, deixa ela voltar, que ela se apresenta, ela vai começar de novo. no lugar onde eu vim me esconder para os meus filhos. Obrigada por me pesar. Tira todo desbloqueio na internet, Pai. Tudo que o inimigo tenta sabotar nesse momento, eu clamo o poder da tua força, o poder da tua mão, Pai, sobre o meu telefone, Senhor. Não permita, Deus amado, Deus glorioso, Pai, que a sua palavra seja envergonhada ou seja bloqueada, Pai, porque a tua palavra diz, Senhor, aonde tiver um ou dois em teu nome, é teu espírito habita. É o teu espírito, Senhor, que nós estamos aqui a clamar. Eu continuo, Deus da glória, Deus da misericórdia, Pai, a testificar que eu e minha casa servimos o Senhor, o trono do Senhor, nosso Deus. Santo, tu és bondoso e misericordioso, Pai. Santo, 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 tu és bondoso e misericordioso, Pai. A ti toda a honra e toda a glória, sim. Continuo a agradecer, a louvar e a bendizer o teu santo nome. E Marcela, está me ouvir? Sim, meu amor, pode continuar, já está gravando. Vá, vá, sim. Amém. A palavra que eu queria compartilhar com as irmãs hoje é Isaías 1:18, que, que nos concerna, né? Nós estamos cada vez mais e mais diante da presença de Deus, porque Deus é um amor tão grande que mesmo nós, sendo pecador, Ele nos chama sempre à sua presença. A palavra de Deus diz: Venha, vamos refletir juntos o que diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornará. Pai, obrigada, Senhor, que nessa quarta-feira, Senhor, derrama do poder da tua palavra, do poder da tua graça, para os nossos corações, aqueles corações que ainda, Senhor, não te receberam. Que o poder, Senhor, do sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz do Calvário venha até nós e faça, Pai, faça aquilo que nós, nestes 365 dias, oramos nas quartas-feiras. Cura. Cura, Pai, que são apenas 4 palavras. Eu agradeço, Pai, que não seja pelo meu som da voz, mas pelo Espírito Santo que habita em nós. Amigo fiel, nosso justificador, aquele, Senhor, que nestes 365 dias nos faz subir sempre cada degrau, nos faz, Pai, estar sempre na tua presença. Por isso eu louvo agradecida. A palavra de Deus que nos consome hoje, que é Isaías 1:18, é uma palavra que eu digo que Deus, por ser tão amado, né? Muitos de nós estamos aqui, nós éramos tremendamente pecadores desobedientes, fazíamos tudo que era idolatria e tudo que era desobediência. Mas Deus, como é misericordioso, está sempre a nos chamar à purificação. A palavra que eu quero compartilhar hoje é: Vinde e sejas limpo. É uma passagem que fala sobre as promessas divinas de perdão e purificação. Mesmo os nossos pecados sejam tão vermelhos como a escarlata, Deus diz na sua palavra que nós devemos vir a Ele. Mesmo assim,
com os nossos pecados, com nossa podridão de lixo como escarlata, ele nos torna branco como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como os carmesim, ele nos torna branco como lã. Essa é a palavra do Senhor. E conforme nós temos vivido, nós antes dávamos tudo para o mundo. E nós hoje estamos aqui a dar tudo pela vida do nosso irmão, do nosso próximo. E o título do nosso grupo de oração, do nosso ministério é Unidas em Cristo. Nós hoje temos tudo por uma alma. Nós hoje estamos sempre diante da presença de Deus, trazendo o arrependimento, pedindo a salvação, pedindo o perdão de Deus que nos transforma as nossas vidas, tirando todas as manchas do pecados que nós cometemos no passado e trazendo sempre o renovo que é limpo. O Senhor nos convida sempre ao arrependimento, buscar arrependimento, deixar o nosso velho, receber a purificação, receber o que é mais precioso. Que eu digo que nós que estamos diante da presença do Senhor, muitas das vezes nós não entendemos, né, qual é a grandeza do nosso manto. A grandeza do nosso manto é de muita luz, porque nós estamos a fazer a caminhada que nós já deixamos os carnecinhos para trás, já deixamos o vermelho para trás e estamos a caminhar de uma maneira com mais leveza, com mais entendimento, mesmo que o inimigo tenta trazer coisas às vezes que busca do passado para voltar a nos fazer viver o retrocesso. Nós temos que confirmar, mesmo que for 365 vezes no ano, que nós já somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo e libertos de toda a condenação que o diabo tenta nos meter. Deus nos convida sempre a se chegar a Ele com uma conclusão que o nosso velho morreu e pelas verduras de Jesus Cristo nós somos lavados, esquecer todo o mal, caminhar em defesa das viúvas, dos órfãos, orar. É uma das coisas que eu vejo no nosso ministério. O primeiro momento que você mete uma mensagem de socorro, pedir uma oração por um enfermo, ou para alguma causa, ou uma operação, ou um pedido de tribunal. Então, eu digo que nós nos levantamos logo, mesmo sem conhecermos a pessoa, nós vamos logo dobrar o joelho, pedir sempre a Deus o socorro, porque os nossos pecados escarlate Deus já tirou, os nossos pecados carnesim, Deus já nos fez vestir aquela que é a roupa que eu digo, uma roupa pura, branca, leve, e andamos sem cordas a nos puxar, conforme o inimigo tenta às vezes mostrar que as nossas correntes continuam sempre a clamar, mas é tudo mentira do nosso inimigo, porque nós quando vamos diante da presença de Deus, que eu digo, né, não sei quem aqui é mãe, e eu costumo dizer que a escola de ser mãe é uma escola que todos os dias nós temos que aprender. Nós, às vezes, com toda a razão, nosso filho se comporta mal, mas nós, às vezes, né, com toda a sabedoria divina, nós fizemos os nossos propósitos, nos oramos, nós buscamos a presença de Deus. E às vezes nós é que damos sempre o primeiro passo a chamá-lo, meter na mesa para sentar, para pedir perdão, para se arrepender. Então, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos convida sempre a vir na sua presença para sermos limpos. Esse é o nosso Deus que está sempre com as suas portas abertas para nos convidar, que é para nos dar esse manto sagrado. A palavra de Deus diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos por causa dos seus pecados e o pecado que cegou as suas necessidades. Assim Deus nos busca, que é para, né, nós estarmos mais diante, da sua presença. Há momentos que eu digo, há uns tempos atrás, eu quando tivesse para ir trabalhar, eu sentia sempre um lado da perna muito pesado.
E havia vezes que eu não dava importância, mas houve uma vez que eu disse, mas isso é o quê? Eu disse, eu não tenho problemas nos ossos, mas o que está a passar? Naquele momento, o Espírito Santo me disse, para a bicicleta e repreenda. Eu parei, fiquei a orar, a orar, a orar. Depois de sacudir a minha perna, peguei na bicicleta, comecei a andar até o dia de hoje, nunca mais senti essa dor. Então, eu digo que o inimigo das nossas almas, às vezes, busca, tenta sempre, vem com uma pequena ameaçazinha, mostra uma dor dali, mas se você for receber aquilo e calar, ele aí vai tentar reinar. Então, nós temos que estar sempre a expulsá-lo e a renunciar, até porque Deus já nos disse: Vinde a mim, sejais limpo. Vinde a mim, e sejais limpo. Se Deus nos perdoou pelas suas promessas que estão na Bíblia, que está escrito, por que que nós vamos estar sempre a receber aquilo que o inimigo vem nos dar pela sua rebeldia, pelos pecados que às vezes já foram confessados e vem trazer diante de nós, nos acusando com enfermidade? Nós temos que estar sempre atenta pelo Espírito Santo, buscando os seus dons, buscando a pureza da alma, aquilo que Deus nos deu como uma neve. Nós temos, é uma das coisas que às vezes eu digo, né? Que nós, diante de todas as acusações do maligno, se não fosse a presença do Senhor Jesus Cristo, que é diariamente proclamada pelo nosso ser, nós deveríamos estar 365 dias na cama. Mas como nós estamos sempre a clamar a pureza do sangue de Jesus Cristo e renunciar àquelas condenações que o inimigo tenta trazer nas nossas vidas, então eu creio que Deus é tão misericordioso, tão bondoso, tão amoroso, que por mais que venham nos condenar, por Deus, Deus nos torna cada vez mais grandes como a mim. E é uma das coisas que às vezes eu fico assim a perguntar, Senhor, mas o diabo tem tudo. Tem riquezas, tem do norte ao sul, do leste ao oeste, o que ele quer, e ele não permita que nós sejamos felizes e não permita a nossa cura. Está sempre a bater na tecla alguma coisa que nós já confessamos, nós já recebemos a salvação ou a cura pela promessa de Deus, mas continua a estar sempre a teclar que nós não recebemos, que nós não recebemos. E eu estava pedindo, Espírito Santo me ensina que cada vez que ele vem me acusar que eu não estou curado, que há pecado, porque a nossa família, os nossos antepassados deixaram brecha, os nossos antepassados tinham um pacto com as trevas, os nossos antepassados leram legalidade. Então, Senhor, Jesus Cristo disse que os nossos antepassados estavam no deserto, comeram maná e morreram. Jesus Cristo, quando veio à Terra para nos tirar da escravidão do pecado, ele disse que quem beber do meu sangue e comer da minha carne terá vida eterna. Pai, essa vida eterna que eu decreto para minha casa, para minha vida, para os meus filhos, para o meu ser, eu não aceito nenhuma condenação, nenhuma palavra que vem para me condenar, para me fazer sentir que eu quero os meus filhos, para me fazer sentir que eu ainda vivo nas calatas, ainda vivo no vermelho, ainda vivo no carnezinho. Que Jesus Cristo já passou por mim e me fez branca como a neve. Eu peguei, comecei a orar, a orar, a orar, porque o meu primeiro menino, desde que apanhou a vacina do corona, ele ficou com fraqueza nos músculos. E há momentos que ele fica tão irritado porque ele diz que dói muito. E às vezes vem o espírito de querer me culpar.
Trazer a culpa é tua, eu não queria, você que me obrigou, não devias fazer isso, olha hoje, no meu futuro. E eu estou sempre a repreender. Então, Deus me deu domínio e autoridade naquele momento. Eu orei, abri todas as portas da minha casa, janela. Orei com a palavra, repreendi. Até o dia de hoje, eu disse, olhei para o meu filho, eu disse assim: não é a mamãe que ora por ti, mas o Espírito vivo que habita em mim ora por ti. Recebe que são 4 palavras. Cura, meu filho, você está curado. E a partir de hoje, você não aceitarás mais que o inimigo vai passar a mentir às tuas orelhas, porque aqui não tem brecha que eu vou aceitar que o Satanás vai vir continuar a usar a tua boca para entristecer a minha alma, meu espírito, de ouvir você falar sem maneiras por causa de um espírito que está aqui a tentar destruir a nossa paz, a nossa comunhão. Eu repreendi até o dia de hoje, nunca mais vi o meu filho a se queixar. Anteontem, olhou para mim e me disse: eu estou com muitas dores. Eu olhei para ele e disse: sai da boca do meu filho, Satanás, em nome de Jesus Cristo, porque a semana passada você estava bem e agora, hoje, você já está com dor. Eu repreendo-te em nome de Jesus Cristo. Por um caminho você entrou, por outro caminho você saiu, porque você está bem. Começa a decretar nas tuas orelhas que você está curado, você não tem nenhum espírito de enfermidade. Olhei para ele, virei a minha cara no outro lugar e continuei a orar. Porque uma das coisas que eu vejo, por mais que nós decretamos que nós já não estamos mais na condenação dos carnicim, mas estamos na pureza do Espírito de Jesus Cristo, que nos levou por branco como a neve, mas o inimigo vem sempre buscar qualquer brecha da nossa orelha para trazer uma condenação. Então, que nós possamos viver a ação do Espírito Santo, a ação de Jesus Cristo, a ação do Pai, que diz que nós somos branco como a neve. Se nós somos branco como a neve, não há espírito nenhum que venha tirar a promessa de Deus que está escrito. Não há espírito nenhum que venha nos condenar dizendo que nós temos que viver aquilo que o inimigo põe no seu eu para tirar a nossa paz. A purificação, quando Jesus Cristo decretou, disse: Pai, está consumado, nós temos que viver tudo que Jesus Cristo nos deixou para nós viver com a pureza da graça, entender o que é andar no branco, o que é andar na lã, o que é ter um coração puro como Jesus, como Davi disse: purifica-me como isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Se Deus quer nos dar a pureza da sua palavra, a pureza do seu decreto, por que nós vamos querer estar em Sodoma e Gomorra? Por que nós vamos querer aceitar toda a abominação que o inimigo traz para convidar para a nossa porta de entrada, a nossa porta de saída? Nós temos que estar sempre em ponto de domínio e autoridade para repreender, para tirar toda a impureza contaminosa que o inimigo tenta trazer para dentro da nossa casa, para dentro dos 4 cantos do nosso ser. Que nós possamos estar sempre a repreender, porque há momentos na vida que nós podemos estar com a voz calada, mas o nosso espírito está sempre a interceder, mas sempre a interceder. Eu há dias estava a dormir e de repente eu estava sonhando que eu estava a orar com muita força, que eu quando acordei, o meu coração estava a bater de uma forma, eu repreendi, eu disse: Senhor, se é uma nova estação que tu estás a me guiar, para que eu tome domínio e autoridade de toda a palavra que tu decretaste desde Gênesis Apocalipse, para nós viver pelo poder da tua direita no nosso ser, Pai. Então, Senhor, que eu interceda e o inimigo não chegue nem ao derredor daqueles que são meus, nem ao derredor do ministério que tu me concedeste a graça, porque tudo é teu.
E eu orei, agradeci, e eu digo assim: o inimigo se levanta com muitas muralhas, mas nada que ele levanta prevalecerá. Porque as falências nos órgãos que ele mente, as vistas que ele às vezes põe problemas só mesmo para operarem, e aquela operação, em vez de trazer a cura, piora. O paciente tem que ir constantemente ir lá, estar a mexer constantemente nos seus olhos. E depois de um tempo dizem, não, nós temos que operar, que é para tirar a vista, porque não conseguimos encontrar cura. Então, eu digo, o inimigo, ele, como Jesus Cristo disse, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Desde a eternidade, ele vem a mentir. Que nós possamos continuar a clamar o Espírito da vida que habita em nós e que Deus de Abraão e de Jacó, que fez uma aliança justa, se levanta contra toda manifestação maligna que Satanás tenta meter com seus males nas nossas vidas, no nosso sangue, no nosso ser, trazendo medo, trazendo malícias que às vezes nós, mesmo como intercessoras, mesmo orando 365 dias, mas a gente se sente ameaçada. A gente se sente principalmente quando é o nosso filho. Porque se você tiver a ouvir o problema da irmã, você ainda vai ter mais coragem de dizer, não, vamos orar, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma semana de oração pelo sangue de Jesus Cristo, vamos fazer essa campanha, essa campanha. Mas quando é dentro da nossa casa, aí as forças todas acabam e você fica, às vezes, como se diz, encostada na parede, sem alicerce, que é para estar de pé ou para fazer algo que é de costume. Não te esqueças que Jesus Cristo disse que tudo aquilo que Deus lhe apresentou e todo aquele que decreta e confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, jamais, jamais o inimigo tirará das suas mãos. Porque o soberano Deus é a nossa porção, é o nosso calce, é o nosso grande, ele é o nosso futuro. Ele é aquele que se levanta, conforme decretou para Abraão, conforme decretou pela fé, nós receberemos a cura. Pela fé, nós caminharemos. Pela fé, a glória de Deus vem. Pela fé, um morto ressuscita. Pela fé, tudo pela fé. É possível. Eu creio e estou sempre a decretar. Por mais que o inimigo se levanta, por mais que o inimigo tenta se levantar, aí é que me vem o espírito de dúvida a dizer não. Se você está se levantando nesta causa, então é porque Deus me deu cura nesta causa. Se você está se levantar para me enganar neste momento, então é porque Deus nesse momento já meteu anjos ao redor da minha casa. Por isso, por um caminho você entrou, por certo caminho você vai com todo o teu manto sujo de toda a podridão, de pecados, de calúnia, de toda a podridão que tenta se levantar nesse momento. Porque Deus diz que maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Por isso, eu não faço parte desse mundo. Eu já fui separada há milhões de anos atrás. Então, sou descendência de Abraão. E eu vou continuar a viver, eu, minha casa e os meus filhos. E eu digo assim: o diabo se levanta, mas cada vez que ele se levanta, eu quer no chão, quer na bicicleta, quer no trabalho, eu também me levanto logo e digo: aqui você não vai vir roubar a minha migalha de pão, porque se a mulher for buscar a cura para sua filha, Jesus Cristo lhe disse que não é ilícito dar a migalha de pão e ela debateu com Jesus Cristo lhe abençoou. Na minha casa você não pode e nem deve. Então, eu louvo agradecida, Pai, por essa palavra. E eu faço, Senhor, nesse momento, Pai, a libertação de cura. Faço, Pai, a oração da libertação de cura. E eu peço, Deus, que não seja pelo meu espírito,
mas que seja pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Se alguma das minhas irmãs nesse momento se encontra acamada, que ponha a sua mão no coração, que acredite que toda palavra, não há melhor oração feita daquela que sai do teu próprio espírito, da sua própria boca, clamando, decretando que há poder no sangue de Jesus Cristo. Pai eterno, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, com o poder do Espírito Santo e toda a fortaleza, Pai, que tu nos deste, Senhor, para repreender toda a escravidão do engano espiritual, Senhor, todo orgulho, Senhor, toda mentira, Deus, que vem do inimigo. Pai amoroso, usa, Senhor, o poder da tua autoridade, o poder da tua palavra de cura, Senhor. Penetra nesses quatro quantos, Senhor, e ressuscita, Senhor, aquela minha irmã, aquele meu irmão, que nesse momento, Senhor, o maligno continua, Deus, a decretar espírito de morte. O maligno, Pai, continua, Senhor, a trazer barreiras, Pai, a trazer, Deus amado, Deus glorioso, Pai, empecilhos para que ele não conheça a verdadeira palavra, que Jesus Cristo veio a essa terra, nos ressuscitar, para nos levar para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Senhor. Que nesse momento, Pai, põe os teus arcanjos, Senhor, a pelejar, Senhor, a trazer, Deus amado, Deus glorioso, Pai, que nós estamos nos 365 dias, quase já no fim, Pai, a trazer a cura, em obediência de toda a palavra que nós temos confessado, de todo o poder, Pai, que nós temos pedido, Senhor, em espírito e obediência, Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor, venha curar, Pai. Venha curar, venha trazer renovo nos nossos órgãos, venha trazer, Pai, o que é mais precioso que nós temos pedido, Deus da glória, Deus da misericórdia, Pai. Venha tirar, Senhor, tudo aquilo, Pai, que não é decretado, Senhor, pela tua palavra, que não é decretado, Deus amado, Deus glorioso, Pai, pelo teu Espírito que habita em nós, Pai, um Espírito vivo, não um Espírito de morte, Senhor. E eu peço, Deus da glória, Deus da misericórdia, Papá, que nesse momento, Senhor, nós somos mais que vencedores, porque Jesus Cristo nos ressuscitou. E não aceitamos, Pai, andar, Senhor, nas calúnias encurvadas, Pai, como a mulher do fluxo de sangue. Pelo poder da tua autoridade, Pai, tu lhe concedeste a graça, Pai, dela ser pura. Por isso, Papai, se de teu manto saiu a pureza, Pai, de purificá-la, Senhor. Então, Pai, que o teu precioso sangue neste momento venha de encontro aos hospitais, venha de encontro, Deus, às casas, aquelas casas que até hoje, Senhor, as janelas não conseguem ser abertas para que o sopro do Espírito Santo, Senhor, sopra sobre a sua casa. Tem que estar meio aberta, Pai. Pai, faça uma faxina celestial. Faça uma faxina celestial, Pai, desde a porta de entrada até a porta do quintal, repreendendo todo o espírito morto, repreendendo, Pai, todo o ato maligno do mini potestado, repreendendo, Deus amado, Deus glorioso, Pai, tudo que o inimigo tenta bloquear, Senhor. Que o teu precioso sangue, Pai, venha neste momento. E os frutos do Espírito Santo, Pai, traga calmaria, traga tudo, Senhor, que nós estamos a precisar, Pai, em obediência à tua palavra. Eu oro agradecida, Senhor, agradecendo, Pai, porque até aqui a tua palavra diz que aonde estiver um ou dois em teu nome, aí o teu Espírito habita, Pai. É pelo teu Espírito que nós estamos aqui. E poder da tua santidade, Senhor, que nós possamos diminuir e que Jesus Cristo continue a crescer mais e mais, Senhor, que nós possamos transbordar e ser preenchidas, Pai, pelo poder da Tua palavra. Que tudo que for muralha nesse dia seja afastado. Tudo que for muralha, Pai, seja afastado. Soberano Deus, tudo que for muralha, Pai, seja afastado. Sim, e continua a nos livrar de todo mal, livrando toda bruxaria, magia, Pai, feitiçaria, maldição. Afasta, Deus amado, Deus glorioso, Pai, toda ganância, todo egoísmo, toda inveja, todo ódio, toda calúnia, Senhor, toda falência nos órgãos, Pai. Afasta, Pai, a tradição mentirosa, Pai. A traição, Senhor, as traições que às vezes, Pai, nós ainda guardamos, Pai, de não aceitar que nós já somos curados, Papai. De não aceitar, Senhor, que o sangue de Jesus Cristo tem poder nas nossas vidas, Pai. De aceitar a mentira do maligno, Pai. Soberano Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai. Tu que decretaste, Senhor, a tua palavra. E tu disseste, Pai, que havia trevas e tu decretaste a palavra, Pai. Então, Senhor, nós estamos aqui. Agradecer e louvar bem o teu santo nome. Agradecer, Pai, que tu afastaste nessa
manifestação em todas as muralhas, Pai, que nos trazem aquele mundo. E nós recebemos, Pai, o manto sagrado de Jesus Cristo, que nos leva cada vez mais e mais, Pai, a tirar todas as camas das nossas vistas e agradecer, Pai, que sou a cura, Pai, pela aliança de Jesus Cristo. E aquele minha irmã, meu irmão, que ainda não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, venha Jesus Cristo. Jesus Cristo te chama para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Eu oro agradecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada pela oportunidade. Irmã Isabel, Stella e as outras irmãs também. Amém.